Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje eu quero falar um pouquinho sobre desidrose. Bolinhas bem pequenininhas nos dedos das mãos ou na sola dos pés, a pele ressecada, coça muito, às vezes descama a pele. Já passou por isso? Talvez você esteja com desidrose e eu quero falar um pouquinho da minha experiência com essa doença. É claro que esse diagnóstico precisa vir de um profissional, né? Mas uma coisa que eu descobri tendo essa alergia é que ela está muito relacionada ao nosso emocional. Ela não tem uma causa definida, assim. Na época, quando eu comecei a trabalhar fora, em 2015, eu passei a desenvolver essa alergia nos dedos das mãos. Volta e meia ela vinha, tinha crises bem intensas, depois ela sumia. E é uma coceira horrível, arde, por exemplo, em contato com vinagre, você vai cortar a cebola, arde horrível. Então eu comecei a me preocupar, procurei um dermatologista que precisou fazer um exame. Eu fiz aquele exame que eles colocam 40 substâncias nas costas da gente, assim, tu fica 24 horas e aí vê, se reagiu. E eu só tive uma pequena reação à poeira, isso realmente mexer em livro, guarda-roupa, assim, é certo que eu entro numa crise de rinite. Mas aí não tinha a ver com essas manchinhas que apareciam nas minhas mãos, essas bolinhas. A médica não chegou a dar esse diagnóstico para mim, mas pediu que eu utilizasse luvas para utilizar produtos de limpeza, né? Eu fiquei um tempo utilizando luvas, mas não tinha resultado, assim, e às vezes ela sumia do nada. O que eu notei ao longo desses anos tendo essas crises, é que às vezes quando eu diminuía muito o açúcar, ela melhorava. Não sei se isso está relacionado. Eu descobri há pouco tempo que tem muito a ver com o nosso emocional, que crises de ansiedade geram essa alergia. No meu caso, chegou a aparecer no pé também, mas principalmente nos dedos das mãos. E eu inclusive estou em crise. Isso dá pra mostrar aqui, depois eu mostro com a outra câmera. Mas enfim, fica inchado, ressecado, vermelho, coça. Eu já não tô mais na fase das bolinhas, mas fica a pele descamando. É muito ruim mesmo, é terrível. E aí o que aconteceu? Eu saí do trabalho em agosto do ano passado e as minhas alergias sumiram, Sumiu o meu nível de ansiedade, eu não tinha mais por que ficar tendo os sentimentos que eu tinha. E aí, tava bem feliz. Descobri, evidenciei que realmente tem muito a ver com a nossa ansiedade. Porém, agora, no final de janeiro, início de fevereiro, voltou essa alergia. Assim, mas só um pouquinho, eu tô bem, fazendo meu tratamento ali, mas eu tô bem, não tenho por que estar ansiosa com nada, não tenho por que estar desenvolvendo essa alergia novamente. E aí, quando eu comecei a pensar o que poderia estar me ocasionando essa crise de ansiedade, que às vezes até é inconsciente, a gente não se dá por conta que a gente tá ansiosa, eu parei para pensar e me lembrei, as meninas trocaram de escola. Essa semana iniciaram na nova escola e isso aí foi o suficiente para desencadear essa alergia. Só que eu não tinha me dado por conta. Por quê, Desde que elas entraram na escola, eu estava sempre junto, porque eu trabalhava na escola que elas estudavam. Então, quando elas iniciavam, eu estava lá. E qualquer coisa, eu estava lá. E agora é uma escola diferente para elas. Eu não estou junto, E a gente fica com aquela apreensão, assim. Eu mesma, quando criança, troquei 5 vezes de escola, Estudei em todos os níveis, particular, municipal, estadual. Inclusive, a minha escola favorita do coração é uma escola estadual, pertinho da minha casa, o Colégio Planalto Canoense. Foi a melhor escola que eu estudei. E estudei em 2 redes particulares muito boas também, A rede La Salle e a rede da Ubra.
na época, né? E pra mim a melhor escola, a melhor experiência que eu tive, os melhores amigos também foram nessa escola aí, nesse período da adolescência. Então eu tava, e ainda tô um pouco ansiosa, né, com essa novidade, porque tudo é novo, né? Cada início de ano letivo era mais de R$1.000 em livros, uniforme, transporte escolar, mais a mensalidade, lanche, todos os dias tinha que se preocupar com lanche, às vezes na própria cantina da escola, que era bem mais caro sempre. E aí tem agora essa escola que não precisa comprar os livros, eles vão receber os livros, o uniforme eles vão ganhar, elas podem inclusive ir com a roupa que elas quiserem, né? Não precisa obrigatoriamente estar de uniforme. Tem a merenda escolar. Quem não tem uma memória afetiva de merenda escolar, né? A Giovana estava super empolgada com isso. Então essas coisas estão também aquietando o meu coração. E como elas moram, a escola é pertinho de onde a gente mora, dá 7 minutos a pé, nem o transporte escolar precisa. Então eu tenho ido e levado as duas. Então agora que eu tô conseguindo me acalmar, que eu consegui reconhecer, entender esse nível de ansiedade, a alergia começou a melhorar. Ela saiu das bolinhas pra esse nível que tá tipo de dedo queimado, sabe? Arde como se fosse quando a gente queima as mãos com água quente. É essa sensação. Mas eu tenho certeza que vai melhorar nos próximos dias, né? Porque tudo indica que tá tudo se encaminhando conforme eu espero. Mas esse é um alerta, assim, que eu quero fazer, porque muitas das nossas doenças têm a ver com o nosso emocional, né? E por isso é importante a gente reconhecer, se conhecer, para poder encaminhar, né, o tratamento adequado. Eu costumo utilizar a pomadinha cetoconazol, que foi indicada pelo dermatologista, mas o ideal é sempre se consultar com um médico para que tenha realmente esse diagnóstico e também tentar se acalmar, tomar algum chazinho, refletir sobre o que está causando essa ansiedade e racionalizar, né? Assim como a gente racionaliza o medo, esses sentimentos de ansiedade também precisam ser racionalizados. E o que eu quero dizer com isso? É pensar, eu realmente preciso sentir tudo isso por este motivo? Né? Eu entendi que eu tinha aqui os meus medos, de que elas não gostassem da escola, que sentissem muita diferença, que talvez se sentissem excluídas. E nesses dias aí que elas estão indo para a escola, eu só tive uma resposta positiva por parte delas, o que acalma o meu coração, né? E espero que sigam assim. Então, a tendência é melhorar. Então, quando a gente consegue racionalizar esses sentimentos, e aí eu digo medo, ansiedade, angústia, ciúme, quando a gente consegue racionalizar esses sentimentos, é muito mais fácil de lidar com eles. Então, se você tem, por algum motivo, em algum momento da sua vida, esse tipo de alergia nas mãos, ela aparece sempre nas mãos, na sola dos pés. Algumas pessoas é na palma das mãos, as minhas são sempre nos dedos, na ponta dos dedos. Arde muito, 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 coça. E se entra em contato, por exemplo, com cebola, com vinagre, né? A gente que cozinha acaba entrando em contato com esses produtos. É horrível, queima como se fosse uma queimadura de água quente. Mas ela não é contagiosa, né? Não passa para as outras pessoas. Se eu encostar em alguém, não vai passar. Só é sofrimento para quem tá passando por ela, né? Mas eu queria deixar essa dica de cuidar, né? Se perceber essas lesões, essas bolinhas, essa coceira, procurar um dermatologista e também procurar ajuda psicológica, tomar um chazinho de laranjeira, acalmar e principalmente tentar racionalizar esses sentimentos que vão desencadeando tantas outras doenças na gente, né? Muito, muito do que a gente desenvolve tem a ver com o nosso emocional. Então, às vezes a gente fica em silêncio, engolindo sapos, engolindo situações, e o nosso corpo vai gritando por socorro. Nosso corpo vai dizendo, olha, não tá legal isso daí, né? E muitas vezes a gente
suporta um trabalho por questão de necessidade, mas vai adoecendo, né? Eu que faz 6 meses que saí do trabalho, mas eu continuo com o meu tratamento psicológico. Esse é o preço que eu paguei por ter aguentado coisas que eu não precisava ter aguentado, né? Mas enfim, a gente vai se superando, vai procurando ajuda, vai melhorando, e a intenção desse vídeo aqui é fazer esse alerta, porque eu realmente ficava pensando o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, o que eu tô usando, né, de produtos para limpeza, porque eu mexo com lustramóvel, óleo de peroba, alvejante, sabão em pó, amaciante, detergente, sabão. O que eu tô usando que tá desencadeando isso, né? E na verdade não tem nenhum desses itens que causam essa alergia em mim, nem alimentar, nem os produtos, é a minha ansiedade. Então, cuida de você. Se você perceber essa coceirinha, essas bolinhas, elas começam bem sutilmente, assim, umas bolinhas pequenininhas no cantinho do dedo, dá aquela coceirinha, e aí quando vê, tá com todos os dedos tomado por essa alergia, e a gente fica preocupado porque os próprios médicos não diagnosticam, não fazem o diagnóstico dessa alergia como desidrose, né? Os 2 dermatologistas que eu fui não me deram esse diagnóstico, me deram apenas a pomada para passar para melhorar, e realmente melhora. Porém, eu fui descobrir que era desidrose quando eu vi uma postagem no Instagram falando que ela está relacionada com ansiedade. Então era exatamente a imagem era exatamente o que meus dedos sentiam. Então, esse vídeo é para falar dessa porcaria dessa alergia, mas que ela também é totalmente relacionada ao nosso emocional. Então, se você está passando por isso, primeira dica, procurar um médico especialista, né, um dermatologista, e também procurar uma ajuda psicológica, ou tentar aí pensar o que está me ocasionando isso, né? O que está fazendo eu sentir uma ansiedade que é inexplicável? Porque às vezes a ansiedade é normal, né? Tu vai fazer uma viagem, vai começar um novo trabalho, tu consegue perceber que tá dando aquele nervoso, né? Eu, cada vez que eu ia contar a história, por mais que eu gostasse, eu me sentia assim num nível de ansiedade, depois passava. Mas aí era bem visível, só que essa questão da escola, da troca de escola das meninas, eu não tava me dando por conta. Por mais que eu estivesse em paz com as vantagens que isso teria, né? Eu não tava me dando por conta do quanto isso tava me afetando. Mas basta a gente ver que as coisas estão se encaminhando como tem que ser, que tudo vai melhorando, né? Assim, minhas alergias também. Então era isso. Cuidem de vocês, cuidem do emocional. Se surgir alguma alergia, alguma coisa, procurem médico e racionalizem. Um beijo, até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau!